João capítulo 1. Você provavelmente vai poder acompanhar também pelo telão. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. A partir do verso 43. Então diz assim, verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por esta reunião que nós fazemos aqui aos domingos em Teu nome, porque é tão bom para nós, tem sido tão bom para nós estarmos aqui como povo Teu, reunidos para Te louvar, para Te adorar, para nos, ó Deus, nos alimentarmos de Ti, aprendermos mais também sobre o Senhor e para desenvolvermos essa comunhão gostosa com os nossos irmãos. Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor tem nos trazido, que o Senhor possa operar em nós por meio do Teu Espírito, nos aperfeiçoando cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando, não é, o primeiro capítulo do Evangelho de João, e até aqui nós temos visto que João, ele está querendo aqui no primeiro capítulo mostrar para os seus leitores quem é Jesus. Quem é esse Jesus de Nazaré? E aí a gente já viu aqui nas semanas anteriores que João está dizendo que esse Jesus de Nazaré que foi crucificado ali na Judéia, ele na verdade era o Filho de Deus, que os judeus ali cometeram um erro, cometeram um equívoco, mas na verdade isso tudo estava debaixo das mãos de Deus, não é? E aí ele está escrevendo para os seus leitores para que eles não cometam o mesmo erro que os judeus ali do tempo de Jesus, porque João escreveu provavelmente mais para o final ali do primeiro século, então ali uns 50, 60 anos depois que Jesus já havia morrido, então já tem uma outra geração de judeus que estão espalhados, não é? Porque a esse ponto Jerusalém já foi destruída na guerra que ocorreu entre Jerusalém, que ocorreu entre os judeus e os romanos. Então o templo também já foi destruído, os judeus já estão dispersos por várias regiões, né, chamados judeus da diáspora, e João está escrevendo para essas pessoas para dar o testemunho de Jesus, para que eles também conhecessem quem foi Jesus e que esses judeus espalhados e também outras pessoas pudessem crer que Jesus era também o Filho de Deus. E aí ele está apresentando Jesus no capítulo 1, nós temos visto isso. Mas agora João começa a falar sobre o ministério terreno de Jesus, o início do ministério de Jesus, não é? Então a gente vai ver, por exemplo, na próxima pregação, o primeiro milagre. Mas até então, João está apresentando quem Jesus é, para depois mostrar ali os seus sinais, as suas maravilhas, a sua obra de fato.
E eu dei o título para esse sermão aqui, Encontrando Jesus. Encontrando Jesus. Nós lemos que Jesus está fazendo discípulos. Até então nós vimos que 2 discípulos de João, o Batista, já haviam seguido Jesus, não é? André e Tiago. E agora nós vemos também que André chamou seu irmão Pedro para conhecer Jesus. Nós já tínhamos visto isso. E agora Jesus vai conquistar, vai ali adquirir 2 novos discípulos, Filipe e Natanael. E nós vamos ver como que é o encontro, especialmente de Natanael com Jesus, e o que isso pode causar na vida de Natanael, o que isso gerou na vida de Natanael. E o encontro com Jesus, o que isso também pode gerar para a gente, pode gerar para as nossas vidas. O primeiro ponto é testemunho e preconceito. Está do verso 43 até o verso 46. Testemunho e preconceito. Sabe, meus irmãos, esse é um texto icônico da Bíblia, não é? Jesus decide ir para a Galileia, ele chama Filipe para seguir ele, Filipe segue, não é desenvolvido esse chamado, João não escreve muito sobre isso, mas João decide escrever sobre o chamado de Jesus para Natanael. Então esse Filipe, que provavelmente era amigo de Natanael, ele vai, ao descobrir que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, ele decide contar para o seu amigo, ele decide dar o testemunho de Jesus para o seu amigo Natanael. A gente vai ver que nas listas dos 12 discípulos de Jesus, Natanael não é um nome muito frequente, né? E a gente vai entender por quê. Natanael, na verdade, é provavelmente o primeiro nome, ou nome pessoal ali, de Bartolomeu, do discípulo Bartolomeu. Então, Natanael aqui, na verdade, é bem provável que seja Bartolomeu. E ele é amigo de Filipe. E a gente tem visto que o testemunho de Jesus, o testemunho que as pessoas dão de Jesus para as outras pessoas, tem sido algo muito efetivo, tem sido talvez a maneira em que as pessoas mais têm conhecido a Jesus. Seja um amigo que dá o testemunho de Jesus para outro amigo, seja um familiar, como foi o caso de André, que chamou seu irmão Pedro para conhecer Jesus, né? Às vezes um pai, uma mãe que leva um filho para a igreja, um amigo, um parente. O fato é que Deus está salvando as pessoas por meio desse testemunho. E nós vemos que Filipe está dando testemunho de Jesus agora para o seu amigo Natanael. No verso 45 diz que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E o verso 46 vai trazer uma ironia que é bastante conhecida por nós, não é? Uma ironia que Natanael vai mostrar aqui como um preconceito, na verdade. Perguntou Natanael: Nazaré? Você está dizendo que esse Jesus aí é de Nazaré? Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela vilazinha, daquela aldeiazinha? Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Sabe, meus irmãos, Natanael era de Caná da Galileia. Isso significa que ele mesmo experimentava preconceito. Porque os judeus da Judéia, eles tinham um preconceito com o povo da Galileia. O povo da Galileia era um povo marginalizado, era uma ralé. Então o próprio Natanael, muito provavelmente, já tinha experimentado preconceito por ele ser da Galileia, por ser dessa região periférica. Mas a gente vai ver que esse Natanael, que já havia sofrido preconceito na sua vida, também tem um preconceito com relação a Nazaré. Talvez existia uma rivalidade ali entre Caná, que era uma cidade, e Nazaré, que era uma pequena vila. O fato é que Natanael tinha esse preconceito. Não sei se ele já tinha conhecido muita gente de Nazaré que não era lá gente boa. Eu não sei se Nazaré era um lugar que saía muitas pessoas que não, sabe, que faziam coisas erradas. O texto não diz.
Mas o texto diz que Natanael tinha esse preconceito com relação a Nazaré. E ele fala para o seu amigo Filipe: rapaz, se você tivesse me dito que ele vem de outro lugar, poderia até ser, mas de Nazaré, aí você está brincando com a minha cara. É algo semelhante a dizer que, não sei, que uma pessoa super importante veio de um lugar que a gente despreza. Que uma pessoa, sei lá, que é a mais famosa, que é a que a gente mais admira, veio de um contexto que a gente despreza, que a gente acredita que é ruim, que é mal, não é? Me ajudem aí, qual um contexto, assim, uma cidade, ou um bairro, ou talvez um contexto mesmo, não necessariamente uma localidade, mas um contexto que a gente fala assim, não, dali não pode vir coisa boa. Estrutural? Sol Nascente é uma das maiores favelas, né? E agora se tornou... na Argentina veio muita coisa boa, né? O Messi, Maradona. Mas é isso. Câmara dos Deputados foi boa, Pingo. Pode vir alguma coisa boa lá da Câmara dos Deputados? Para eles, né, irmão Henrique? Então é mais ou menos isso. Natanael tinha um preconceito. Ele tinha um preconceito com Nazaré. E mesmo escutando o testemunho que o seu amigo Filipe deu de Jesus, ele fala assim: aí você está brincando com a minha cara. Você me dizer que o Filho de Deus, aquele que foi prometido, né, que são as palavras aqui que Filipe usa, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Ou seja, Filipe está dizendo para Natanael que eles acharam aquele que eles estavam esperando. Como eu já falei para vocês nas outras pregações, existia no primeiro século uma grande expectativa messiânica. Os judeus acreditavam que o Messias viria naquele tempo. É mais ou menos o que a gente acredita hoje em dia, né? A gente não fala assim que o mundo está perto de acabar, que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, não é? Então a gente tem uma expectativa acerca da volta de Jesus no nosso tempo, né? E a gente observa os sinais e tal. E ontem os Estados Unidos atacou o Irã. Então a gente já fica assim, opa, talvez a Terceira Guerra Mundial pode estar próxima. E a gente já fica nessa expectativa. Eita, será que Jesus vai voltar? Eu lembro quando eu era jovem, mais jovem, né? Quando eu era adolescente, eu tinha uma expectativa sobre a volta de Jesus, mas eu ficava assim, poxa Jesus, o Senhor podia voltar depois que eu casasse, porque eu queria experimentar como é, sabe o que eu estou dizendo? E eu era adolescente, eu ainda não tinha experimentado essas coisas boas da vida, e eu ficava assim, Jesus, eu quero que o Senhor volte, mas deixa eu casar primeiro. E eu tinha uma expectativa sobre a volta de Jesus, e os judeus também tinham uma expectativa sobre a vinda messiânica no primeiro século. E agora Natanael escuta do seu amigo Filipe falando que ele voltou. Que ele voltou não, né? Que ele chegou. O Messias prometido. Aquele de quem Moisés profetizou, aquele acerca de quem os profetas também falaram. Ele chegou. Aquele que nós estamos esperando. Ele é Jesus de Nazaré. Aí Natanael, puxa vida, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E aí demonstra esse preconceito. E sabe, meus irmãos, nós temos falado sobre preconceito aqui na igreja. Nós não somos uma igreja omissa com relação a isso. Nós temos falado, sim, sobre o assunto do preconceito, não é? Nós temos falado que a igreja tem preconceito, que a igreja tem, de fato, sido diversas vezes preconceituosas contra diversas pessoas, né? Nós já falamos aqui sobre racismo, nós já falamos sobre homossexualidade, nós já falamos diversas vezes sobre preconceito contra essas minorias e tudo mais. Então, cabe essa aplicação aqui nesse texto também,
de nós pensarmos que, de fato, Deus ele pode trazer coisas maravilhosas dos lugares que a gente menos espera. Que nós podemos aprender sobre Jesus de lugares que a gente jamais imaginaria. Nós temos batido nessa tecla. Mas eu gostaria de trazer uma outra aplicação para esse texto aqui, que nós não temos talvez falado acerca disso. E que é algo que nós enfrentamos como igreja. Que é o seguinte: esse texto vai nos mostrar que algumas pessoas que não conhecem a Jesus ainda têm um preconceito contra esse conceito de Jesus. Eles têm um preconceito, talvez não contra o próprio Jesus, mas contra a religião. São pessoas que, se você falar no nome de Jesus, ou se você tocar nesse assunto da religião, talvez do evangelicalismo, as pessoas vão se sentir incomodadas. Elas não querem ouvir a respeito. E elas desenvolveram um preconceito. Tudo bem, a igreja tem ali as suas falhas, a igreja tem a sua culpa, a sua grande parcela de culpa nisso. Mas há também que se dizer que muitas pessoas que lutam contra diversos outros tipos de preconceito, é o caso de Natanael. Natanael vem de um contexto onde ele sofria preconceito por ser da Galileia. Mas agora ele próprio tem um preconceito contra Nazaré. E há de se dizer que, às vezes, as pessoas que sofrem preconceito de outras formas e de outras maneiras, também têm os seus preconceitos. E um deles é contra Jesus. Tudo bem, a igreja pintou uma imagem de Jesus que, às vezes, não é uma boa imagem, principalmente para as pessoas que sofreram preconceito da igreja. Mas, meus irmãos, isso não pode também ser um impeditivo para que essas pessoas conheçam a Jesus. E aí, o texto está falando sobre o testemunho de Filipe e o preconceito de Natanael. E a gente pode enfrentar isso na nossa vida prática. Às vezes a gente vai falar de Jesus para um amigo, às vezes a gente vai falar de Jesus para alguém que a gente ama, e essa pessoa vai falar: não, pode parar por aí. Dessa galera aí eu não quero nem ouvir falar. Por causa de pregadores, pastores que são repugnantes aos olhos deles. Mas não significa que porque esses homens falaram de Jesus de uma maneira que não foi legal para aquelas pessoas, não significa que Jesus é mau. Não significa que a religião é algo ruim. Não significa que o contato com Deus é algo prejudicial. Não significa. E, infelizmente, nós temos esse preconceito hoje na nossa sociedade. A ponto de algumas pessoas, em determinados contextos, preferirem nem dizer que são cristãs. Nem se identificarem, né? Talvez o pastor experimente isso. Às vezes não é muito legal você falar que é pastor por aí. As pessoas já vão olhar para a gente com preconceito. Em determinados contextos, se você chegar e alguém ficar sabendo que você é pastor, que você é crente, que você é cristão, provavelmente você já vai enfrentar uma barreira ali. Você já vai desenvolver uma barreira de comunicação. Porque a nossa sociedade está desse jeito. Está muito polarizada. Começou por causa da política, né? E aí essa polarização tem se expandido tanto que ela tem causado barreiras em tudo. Então, se você fala que é cristão, automaticamente o fulano já, então você não é do meu time, eu não quero nem conversa com você. Infelizmente, nós temos que atravessar esse tipo de preconceito, mas isso não pode impedir a gente de testemunhar acerca de Jesus. Porque o que João está mostrando aqui no capítulo 1 é exatamente que o testemunho de Jesus é a maneira pelo qual ele tem salvado outras pessoas. Ele tem chamado outras pessoas para conhecê-lo por meio desse testemunho.
Então não pode nos impedir, meus irmãos, o fato de existir esse preconceito na nossa sociedade, não pode nos impedir de testemunhar de Jesus para outras pessoas. Eu sei que às vezes a imagem que elas têm de Jesus é uma imagem deturpada, então elas não vão querer nem saber. Mas, como eu falei para vocês na outra pregação, o nosso propósito e a nossa identidade é justamente testemunhar de Jesus em tudo que a gente fizer, na nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras. Então, se há essa imagem deturpada de Jesus, que por meio de nós, Jesus possa tornar essa imagem limpa, tornar essa imagem melhor. Não que a gente tenha que limpar a barra de Jesus, não é isso. Mas se há um engano na sociedade, por meio, em muitos contextos, acerca de quem Jesus é, que nós possamos fazer como João está fazendo aqui, ensinando os judeus que Jesus de Nazaré não é aquele que eles pensavam, mas que na verdade ele é o Filho de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo, ele é aquele que nós vamos ver aqui que vai proporcionar para Natanael um encontro maravilhoso, apesar do seu preconceito contra Nazaré. Então a gente vai ver que apesar desse preconceito, se nós testemunharmos de Jesus, pode ser que Jesus faça algo maravilhoso na vida dessas pessoas que antes tinham preconceito com relação à fé cristã. E o fato é isso. Na nossa sociedade vai ter gente dizendo assim: pode vir alguma coisa boa da igreja evangélica brasileira? E a nossa tarefa é mostrar para eles que pode vir coisa boa da igreja brasileira. Pode vir coisa boa. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, nós temos algo para oferecer. O testemunho de Jesus. Um testemunho do evangelho verdadeiro. Um testemunho de quem Jesus é de fato. E ao oferecer esse testemunho, eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas nas vidas dessas pessoas também. E é interessante que Filipe vai responder para Natanael sobre o seu preconceito. Quando Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de lá, Filipe vai falar no verso 46, venha e veja. Venha e veja. Isso é muito interessante, sabe por quê? Filipe não vai discutir muito com Natanael. Ele vai convidar Natanael para conhecer com seus próprios olhos, para que Natanael experimente aquilo que ele também experimentou. E isso é muito legal, porque conhecer é a cura para o preconceito. Você vai tirar as suas próprias conclusões. Conhecer aquilo que você tem um preconceito contra vai fazer com que você pense melhor sobre aquele determinado assunto. Isso eu estou falando de todo tipo de preconceito. À medida que a gente se aprofunda mais em determinado assunto, se aprofunda mais nas vidas das pessoas, à medida que a gente conhece pessoas que antes a gente considerava que não eram pessoas que a gente gostaria de conhecer, à medida que a gente vai desenvolvendo essas relações com qualquer grupo que antes a gente desprezava, isso vai mudando a nossa mente, meus irmãos. Isso vai melhorando a nossa percepção com relação àquele contexto, isso vai curando os nossos preconceitos. Então, o que Filipe vai falar para Natanael é exatamente isso. Venha e veja você com seus próprios olhos e tire as suas próprias conclusões. Se você não acredita no que eu estou dizendo, se você acha que não pode vir coisa boa de Nazaré, então venha e veja, conheça, experimente, e aí você vai poder dizer se o que eu estou dizendo para você é verdade ou é mentira. Você vai poder tirar suas próprias conclusões, de maneira que a cura para o preconceito é conhecer, é se aprofundar, é tirar suas próprias conclusões, é pesquisar, né? Agora, à medida que a gente não conhece o contexto, não conhece as pessoas, não conhece o que está por trás daquilo ali, a gente não conhece o conceito, e aí a gente desenvolve o preconceito.
preconceito. Mas aí, se a gente conhecer, se a gente se aprofundar, seja na vida de pessoas que a gente despreza hoje, de pessoas que nós temos sim preconceito hoje, talvez a gente vai curar esse preconceito à medida que a gente conhece e se aprofunda. E é isso que Filipe está falando para Natanael. Venha e veja, tire a sua própria conclusão. E aí eu vou para o meu segundo ponto. Jesus nos conhece totalmente, do verso 47 até o verso 48. Bom, algo é interessante aqui em Natanael. O seu preconceito não vai impedir ele de ir conhecer. Porque às vezes isso acontece, não é? Nosso preconceito está tão arraigado que a gente não quer nenhum tipo de contato. Então a gente prefere nem se aprofundar nem um pouco, porque nós não queremos perder aquele preconceito que a gente já tem. Natanael, pelo menos, ele resolve ir e verificar, tirar as suas próprias conclusões. No verso 47, ao ver Natanael se aproximando, então provavelmente Natanael escuta Filipe, escuta o seu amigo, fala, beleza, eu vou lá ver se o que você está dizendo é verdade. Eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar para ver, para tirar a minha própria conclusão. E ao ver Natanael se aproximando, Jesus fala, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael, de onde me conheces? A gente, ao ler isso aqui, às vezes a gente pensa assim, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Pode parecer, meus irmãos, um simples elogio, digamos assim. Um elogio qualquer, um elogio fútil. Jesus está vendo Natanael vindo de longe, Jesus quer fazer uma de boa praça, uma de bom amigo, né? Opa, já vou me conectar aqui com Natanael, então vou fazer um elogio para ele, para criar uma conexão com Natanael. Talvez a gente lê isso aqui e pensa que isso aqui é um elogio vazio, um elogio qualquer. Jesus olha para Natanael e fala, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Mas aqui a gente precisa entender um pouco duas coisas. Primeiro, Jesus está fazendo alusões ao Antigo Testamento, nessa conversa que ele vai ter com Natanael aqui. Ele está fazendo, por exemplo, uma alusão a Jacó. Lá em Gênesis a gente tem a história de Jacó. E Jacó, que depois vai se chamar Israel, ele é uma pessoa enganadora, não é? Ele é demonstrado na Bíblia como alguém enganador. Alguém que enganou o seu irmão, depois enganou o seu pai e conquistou ali a bênção da primogenitura. Mas ele conquista essa bênção mentindo, enganando. Enganando primeiro o irmão e depois enganando o pai. Então Jesus está fazendo uma alusão aqui à história de Jacó. A gente vai ver isso também no final, quando ele vai falar ali na sua última fala, no verso 51. E quando Jesus olha para Natanael, e ele fala, e aí vai um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há falsidade, Jesus está dizendo, olha, aí vai o filho de Jacó, um descendente de Jacó, um verdadeiro israelita, mas diferente do seu pai, eu sei que você não é um enganador. Diferente de Jacó, lá do Antigo Testamento, eu sei que lá no fundo você não é uma pessoa enganadora. Não é um simples elogio que Jesus está fazendo aqui para Natanael. O que Jesus está dizendo para Natanael é algo mais profundo. O que Jesus está dizendo para Natanael é, Natanael, eu conheço o seu coração. Eu conheço as suas intenções. Eu conheço lá dentro. Eu sei o que você pensa. Eu sei o que você sente. Eu sei quem você é. O que Jesus está dizendo para Natanael é, Natanael, eu te conheço totalmente. Isso poderia ser uma falácia, um blefe de Jesus, mas o verso 48 nos mostra que não. Nos mostra que o que Jesus está falando para Natanael vai de encontro
ao coração de Natanael. Porque Natanael, ele está todo armado. Ele chega para conhecer Jesus com os seus preconceitos. Ele já chega diante de Jesus com todo aquele preconceito que ele tinha de Nazaré. A ideia de ir conhecer Jesus não é a ideia de comprovar que o que Filipe estava dizendo era verdadeiro. Era de comprovar que o que Filipe estava dizendo era falso. Quantas vezes a gente não encara as coisas que a gente tem preconceito dessa maneira? A gente está até por trás dispostos a conhecer, mas com preconceito carregado. Então a gente vai com a ideia de reafirmar o nosso preconceito. Olha, eu vou lá, mas eu vou reafirmar o meu preconceito. Eu vou experimentar só para mostrar que eu estava certo. Provavelmente, Natanael está com essa ideia aqui por trás da cabeça dele. Ele já está armado, ele já chega diante de Jesus, mas Jesus não deixa nem ele falar. Quando Jesus vê ele de longe, Jesus já vai quebrar ele todinho, porque Jesus vai penetrar lá no oculto e Jesus vai dizer: eu sei que você é uma pessoa verdadeira, que não há engano no seu coração. E Natanael vai olhar para Jesus e vai falar assim: de onde o Senhor me conhece? Isso comprova que o que Jesus estava dizendo acerca de Natanael era verdadeiro. Não é como aquelas profecias que a gente já viu por aí, em muitas igrejas, que o profeta chega lá e começa a falar um monte de coisa bem genérica, e que a gente vai tentando fazer conexões ali. Eu te vi chorando no teu quarto, e a gente... será que eu chorei no meu quarto? Deus está abrindo uma porta, e aí você, caramba, qual será essa porta? Umas coisas bem genéricas. O que Jesus está fazendo com Natanael não tem nada disso. Jesus está vendo profundamente o coração de Natanael. E Jesus fala algo que talvez só Natanael saiba. Não há engano. Eu vejo que não há engano no seu coração. E Natanael pega: de onde o Senhor me conhece? Porque não é todo mundo que sabe isso. Não é todo mundo que conhece o nosso coração. De onde o Senhor me conhece? E essa pergunta de Natanael mostra justamente que Jesus não está fazendo um elogio qualquer, mas que ele estava falando algo verdadeiro sobre a natureza do coração de Natanael. E Jesus responde. Jesus fala para ele: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus responde dizendo que viu ele, que viu o que ele estava fazendo. E esse encontro com Jesus vai mostrar que ele conhecia Natanael a fundo. Não apenas o coração de Natanael, mas ele conhecia as ações de Natanael. Aquilo que ele fazia quando ninguém mais estava olhando. E Jesus sabia quem era Natanael lá no profundo. Sabe, meus irmãos, esse encontro que Natanael tem com Jesus vai falar algo para a gente também. É que Jesus, ele nos conhece tão profundamente que não há como esconder as nossas intenções. Não há como esconder o nosso coração, as nossas ações. Não há como a gente se esconder de Jesus. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que nós fazemos, tudo isso está diante de Deus. Tudo isso está aos olhos do Senhor, tudo isso acontece aos olhos de Jesus. Ele nos conhece profundamente, Ele sabe tudo o que nós somos, tudo o que nós sentimos, tudo o que nós fazemos. Quando eu li isso daqui, eu lembrei do Salmo 139, no verso 13, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe.
Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então Deus nos conhece, meus irmãos. Deus sabe o nosso coração. Deus sabe as nossas intenções. Isso, para alguns, pode ser algo terrível, não é? Deus sabe o que eu faço secretamente, quando ninguém está vendo. Pode ser algo terrível. Mas, na verdade, é algo libertador também. Porque se esse Deus, que me conhece profundamente, que sabe as coisas que eu faço quando ninguém está olhando, que conhece o meu coração a fundo, esse Deus, mesmo sabendo que eu tenho preconceitos, que eu faço um monte de coisa errada, esse Deus ainda me ama, esse Deus ainda se importa comigo, esse Deus não me desprezou. Então, essa visão aterrorizadora de saber que tem alguém vendo o que eu estou fazendo escondido, ela é desfeita à medida em que eu percebo que, mesmo conhecendo tudo isso, Ele ainda me ama e Ele ainda quer ter um relacionamento comigo. Ele ainda usa pessoas para dar o testemunho dEle para mim, para que eu seja atraído a Ele, para que Ele fale ao meu coração, para que Ele olhe nos meus olhos e diga que me conheça profundamente e que mesmo assim Ele ainda quer me salvar, quer que eu faça parte da família dEle. Ele quer que eu viva eternamente com Ele na eternidade. Isso é maravilhoso, saber que mesmo Jesus nos conhecendo profundamente, Ele ainda assim, Ele nos ama e não quer simplesmente, não quer papo com a gente, porque Ele sabe de tanta coisa errada que a gente fez, que aos nossos olhos, se a gente descobrisse as coisas que, por exemplo, o nosso cônjuge faz, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pai, a nossa mãe, se a gente tivesse esse poder de Deus de sondar os corações, as ações, os sentimentos, provavelmente a gente não ia querer contato com nenhum ser humano nessa terra. E o que Deus faz é exatamente o contrário. Ele olha para tudo isso e, ao invés de olhar com um olhar de ira, de devastação, de condenação, Ele olha com um olhar de misericórdia. Ele vê nessas fraquezas, nesse profundo e oculto do nosso sentimento, Ele vê alguém que precisa de ajuda e que Ele está disposto a ajudar, a transformar, a aperfeiçoar, a fazer alguém que seja segundo a imagem dEle, que seja parecido com o seu Filho e nos trazer para perto. Então isso é maravilhoso. Natanael vai experimentar isso quando ele encontra com Jesus. Ele vai perceber que todos os seus sentimentos, as suas ações e a sua vida estão descortinadas diante daquele homem que ele acabou de conhecer e de quem ele já foi cheio de preconceitos. E agora ele vai perceber que, ao contrário da visão aterrorizadora de ter alguém olhando para você e descobrindo tudo que você é e o que você faz, isso pode ser libertador, isso pode ser uma experiência maravilhosa. Assim como Natanael vai perceber. E eu vou para o meu terceiro ponto, experimentando a glória de Deus. Experimentando a glória de Deus. Que está do verso 49 até o 51. Então Natanael declarou: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Natanael experimentou, por ele próprio, ele conheceu, ele entendeu as palavras lá de Filipe, venha e veja, e ele foi e viu. E o preconceito de Natanael contra Nazaré não impediu ele de conhecer e de experimentar a bondade e o amor de Jesus. Ele foi e viu,
e ele conheceu o Filho de Deus. Sabe, meus irmãos, é por isso que a gente não pode parar de testemunhar de Jesus. É por isso que nós temos que continuar falando e vivendo, para que outras pessoas também possam experimentar esse raio-x completo que nós experimentamos, mas que vem junto com amor, com misericórdia, com bondade, com salvação, que vem junto com um amor que a gente nunca sentiu em nenhum outro momento das nossas vidas. Porque qualquer outro ser humano, ele nos ama condicionalmente. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, meus irmãos. Mas experimentar o amor de Jesus, alguém que sabe exatamente tudo que nós somos de fato, sem esconder coisa alguma, e ainda assim ele nos amar e querer estar perto da gente, querer habitar dentro da gente, isso é maravilhoso demais. Filipe sabia disso, e ele chama Natanael para conhecer também. E Natanael, apesar dos seus preconceitos, vai lá e experimenta tudo isso. E aí Jesus vai fazer uma nova referência a Jacó, ao Antigo Testamento. Jesus diz o seguinte: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você lembra da história de Jacó? Lá em Gênesis capítulo 28. Jacó está fugindo do seu irmão, que queria matar ele porque tinha roubado a primogenitura. E aí o pai de Jacó, Isaac, fala assim: ó, Jacó, eu não quero que você tome uma mulher desse povo aqui não. Viaja, vai até os meus parentes e lá você vai tomar uma mulher para você. E aí ele vai embora. No meio do caminho, Jacó encontra uma pedra ali, um canto que ele acha propício para dormir, coloca uma pedra como travesseiro, se deita e aí dorme. Coloca para a gente aí, Clecinha, Gênesis 28, por favor, verso 10. Então Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sobre a cabeça para se deitar. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra e cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Pode passar. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, o Deus de Isaque, e darei a você e à sua descendência a terra na qual você está deitado. Pode passar. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. E eu estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Com muito medo ele disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a de pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó tem uma grande experiência com Deus lá em Gênesis. Ele sonha
com os céus abertos, uma escada que vai da terra até os céus, então uma ligação, né? E os anjos subindo e descendo por essa escada. E mais importante do que a visão é o que Deus faz depois. Deus se revela para ele. Deus fala: olha, Jacó, eu sei quem você é. Você é um enganador. Você enganou seu irmão, seu pai, mas apesar de você, apesar das suas falhas, apesar de você ser esse cabra sem vergonha, eu vou te abençoar. Por meio de você, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para Abraão e depois para Isaac. Eu vou fazer para você também essa promessa. Eu vou cumprir essa promessa em você. Apesar de você, por meio de você, eu vou abençoar as famílias da terra. E aí Jacó pega e fala: meu Deus do céu, isso é maravilhoso demais que aconteceu aqui. Eu tive uma experiência tremenda com Deus. Isso aqui agora vai se chamar Casa de Deus. E aí ele dá o nome àquele lugar de Betel, que significa exatamente Casa de Deus. E aí Jesus, nessa interação com Natanael, Jesus lembra desse episódio. E Jesus fala: rapaz, você está impressionado porque eu conheço você, porque eu sei as coisas que você faz, simplesmente porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira e você ficou impressionado com isso. Você verá coisas maiores do que essa. E aí ele pega e retoma aquilo que Jacó experimentou. Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, não sobre uma escada, mas sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo para Natanael e para os discípulos que já o acompanhavam a essa altura, que o que Jacó apenas sonhou, meus irmãos, o que Jacó sonhou lá em Gênesis, vocês verão e experimentarão. Mais bem-aventurados são vocês do que Jacó. Jesus está dizendo que ele é a ligação entre os céus e a terra. Jesus está dizendo que essa conexão que havia sido rompida, que havia sido quebrada entre os céus e a terra, entre nós e Deus, essa conexão que foi quebrada por causa do pecado, ele está dizendo que ele está religando, que ele está refazendo essa conexão. Esse é exatamente o conceito de religião. Um dos mais famosos, que é religare, que é justamente essa religação daquilo que estava perdido, a nossa conexão com Deus. E aí, se Jacó deu o nome daquele lugar de Betel, Jesus está dizendo que se lá era Betel, eu sou Betel. A casa de Deus sou eu. Onde eu estiver, ali será a casa de Deus. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Que o nosso encontro com Ele, essa primeira experiência, por mais maravilhosa que ela seja, ela é apenas o início do que Ele tem para nos oferecer, do que Ele vai fazer nas nossas vidas, do que Ele já fez também na sua cruz. Quando Ele fala do Filho do Homem, Ele está fazendo também uma referência lá a Daniel, capítulo 7, verso 13, que diz assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. João está apresentando Jesus, meus irmãos, aqui no capítulo 1. Ele está querendo mostrar quem é Jesus para os seus leitores. E esse final do capítulo 1 simplesmente está corroborando com tudo aquilo que João já disse desde o princípio, que ele é a luz, que ele é o Filho de Deus que encarnou e habitou entre nós. E quando Jesus olha para Natanael e diz que ele vai ver coisas maiores, ele não está falando apenas dos seus milagres, que no próximo capítulo já terá transformando água em vinho. E tantos outros, como andar sobre as águas,
como parar uma tempestade, como curar cegos e enfermos, como ressuscitar pessoas que estavam mortas. Tudo isso é maravilhoso, mas não é sobre isso que Jesus está falando quando ele diz que eles verão coisas maiores e que eles verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus não está falando apenas dos seus sinais, mas da sua obra redentora, da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação. Jesus está falando para Natanael sobre o seu maior milagre, que é pegar homens pecadores como Jacó, o enganador, e transformá-los em pessoas novas, como ele transformou Jacó em Israel. Jesus está falando sobre pegar homens falhos e pecadores, cheios de preconceito, como Natanael, que tinha um enorme preconceito contra Nazaré. Mas Deus está falando sobre pegar esses homens e transformar em homens e mulheres melhores ao religar essas pessoas a Deus. A verdadeira glória de Deus que estes homens vão experimentar é a que eu e você também temos o maravilhoso privilégio de experimentar. É o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. Deus em nós, a esperança da glória. É o que João já explicou aqui no capítulo 1. Jesus, o Verbo encarnado, habitando entre nós. Essa é a grande glória. Isso é Deus encarnado. Isso é os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Os céus na terra. E isso se tornou possível por meio da obra redentora de Jesus. E nós podemos experimentar isso nas nossas vidas verdadeiramente e de forma prática nas nossas vidas, à medida que nós conhecemos Jesus e que nós somos transformados por Ele. E o seu Espírito habitando em nós. Isso é uma grande glória, um grande mistério. Natanael, o preconceituoso, se torna agora uma testemunha de Jesus. Jacó, o enganador, se torna Israel, aquele por meio de quem a promessa irá se cumprir. E eu e você? E eu e você? Qual o nosso pecado? O que é que nós fazemos lá no profundo e no oculto? O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos quando ninguém está vendo? Eu quero dizer para vocês, Deus está vendo. E isso não é uma má notícia. É uma boa notícia de que Ele nos ama apesar dessas falhas e de que Ele pode fazer coisas melhores e maiores nas nossas vidas, assim como Ele fez na vida de Natanael e de Jacó. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua obra. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque nós tivemos um encontro com Ele em algum momento das nossas vidas. E que a partir desse momento o Senhor tem nos tornado pessoas melhores a cada dia, Pai. Muito obrigado pelo grande milagre que o Senhor fez em nós. E que mesmo sabendo as piores coisas que nós já pensamos e fizemos nas nossas vidas, ainda assim o Senhor não nos desprezou. Ainda assim o Senhor não nos abandonou. Pelo contrário, o Senhor nos chamou com a sua graça e com a sua bondade para sermos os seus discípulos e testemunhas neste mundo, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua grande obra, pela obra do Teu Filho Jesus Cristo, que nos redimiu, que nos transformou. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor complete essa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. E que por meio do Teu Espírito habitando em nós, nós também possamos continuar testemunhando acerca do Teu Filho Jesus. Até mesmo para aquelas pessoas que têm preconceito. Até mesmo para aquelas pessoas que não querem saber. Mas que por meio do Teu Espírito, o Senhor possa alcançar elas também, através dos nossos testemunhos, Pai. E que elas também possam experimentar a Tua glória, assim como nós experimentamos. No nome de Jesus. Amém.